E aí, meu, beleza? Eu sou o Edson Assato, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui com o Osni Arashiro. Ele é escritor, jornalista. Aqui no Japão ele já entrevistou Pelé, Maradona, Zico e várias outras estrelas do esporte. Hoje eu vou bater um papo muito legal com ele. No ar, jornalismo, esporte, Brasil, Japão. No Ar Podcast, ele tem a finalidade e objetivo de trazer histórias de vidas de pessoas com vibrações positivas para transmitir para a sociedade e para o mundo. Osni, você é uma dessas pessoas. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. É uma honra e uma alegria muito grande bater um papo com você. Gratidão. Bom, Edson, eu fico muito grato pelo seu convite. Eu resolvi aceitar, porque antes de tudo, eu sou um cara que admira muito você pelas mídias sociais. Às vezes eu falo de livro, às vezes eu falo de um museu. Eu vou lá, eu vou comprar, mas a gente acha que é só conversa. Passa um mês, você encomendou o livro lá do Brasil, tá aqui, mostra a capa. No museu, você vai 2 vezes no mesmo museu que eu indiquei para você. Então você é um cara que tem curiosidade, você é uma pessoa que gosta de agregar conhecimentos, né? Então, aqui o papo de botequim também o papo de botequim é cultura também, né? É isso aí. Então vai ser muito legal bater um papo com você e ao mesmo tempo resgatar a história da imprensa papel, né? Sim. E hoje em dia é tudo digital, né? Resgatar a história da imprensa da comunidade brasileira no Japão, né? Coisa que já é memória, já está no passado, né? Mas seria legal para mim também que eu vou relembrar algumas coisas aqui da minha vivência. Valeu! Valeu. Tamo junto. Osni, explica aqui para o pessoal, né, que não conhece, né? A gente está aqui no Moon Bar, né, de Hamamatsu. Explica para o pessoal que está assistindo a gente por que você escolheu esse lugar, o que ele representa para você, qual é o símbolo desse lugar, por favor. Eu já fui convidado várias vezes assim para aparecer em entrevistas de rádio, mas eu sempre me meio recluso, sabe? Na verdade, não gosto de aparecer, né? Então, o dono de uma rádio falou, não, você conversa de futebol nos botecos ali, então a gente arma uma mesa lá na rádio, coloca uma cerveja e faz que é um papo de botequim, né? Mas eu saía pela tangente, né? Mas, diante do teu convite, eu relembrei essa história do papo de botequim, então pedimos emprestado para a Aijan, né? Aijan, obrigado, viu? Estamos aqui no Bar Moon, eu estive aqui na inauguração, né? Um ambiente legal. Então, o papo de botequim é quando as conversas surgem descontraídas, né? E você vai lembrando, né? O teu passado, né? E para os amigos, né? Mas hoje na era digital, acho que não é só meia dúzia de amigos na mesa, né? Mas eu acho que a net toda assistindo, né? Então, por isso aí, vamos relembrar um pouco da minha história, né? Tá certo. Falou. Osni, você falou que vem de Presidente Prudente, né? E conta assim pra mim, pra quem tá assistindo, como é que você entrou no jornalismo? Por que você escolheu essa área de jornalismo? Olha, assim que eu entrei na escola, meus pais, para desenvolver o meu aprendizado, eles compravam muitas revistas de jornais. Naquela época tinha O Cruzeiro, Fatos e Fotos, Manchete e a revista Realidade. Então,
a minha infância e a minha adolescência, eu cresci folheando essas revistas, lendo Português Quebrado, mas aprendendo a ler, né? E as notícias mais impactantes para mim eram sobre a guerra do Vietnã. Eu ficava muito impressionado, eles fotógrafos, e eu falava para minha mãe: mãe, eu quero ser fotógrafo de guerra. Que é isso, meu filho? Isso você faz. Então, na verdade, eu comecei a gostar da fotografia. Eu queria ser um fotógrafo de guerra. Quando a gente cresce, você fala, melhor ser fotógrafo de futebol, né? E a guerra do Vietnã acompanhou toda a minha infância, a minha adolescência. E depois, um pouquinho mais maduro, eu vi que a guerra do Vietnã produziu muitos artistas, Bob Dylan, Jimi Hendrix, James Dion, Jim Morrison, né? Movimento Flower Power, os hippies. Então, o Vietnã me fascinou, não o aspecto selvagem da guerra, não isso, e mais pela influenciar como pessoa, como aprendizado, como leitura, né? E eu sempre nutri essa vontade de conhecer o Vietnã. Então, quando chegou a época de eu escolher um curso profissionalizante, eu falava, acho que eu vou escolher o jornalismo, que é o mais próximo do fotógrafo, né? Mas eu já tinha abandonado na internet ser fotógrafo de guerra, que ia fazer jornalismo, porque eu achava que combinava comigo, né? Então eu parti para o jornalismo, né? E o jornalismo tem vários segmentos, né? Se eu ia ser jornalista esportivo, eu não sabia, eu tinha uma hora fiscal, mas o destino quis assim, né? Foi assim que o jornalismo chegou na minha vida. Entendi. Bom, e assim, em off, né? Pela amizade que a gente tem, né? Você me disse que foi repórter de fazenda, fazia matérias de fazenda, criação de animais, né? Agricultura. Como foi essa transição para ser jornalista esportivo? Como é que aconteceu isso? Bom, o repórter de fazenda foi meu primeiro emprego. Eu não escolhi ser repórter fotógrafo de fazenda, né? Atendi um anúncio de jornal, fui lá, o patrão gostou, me contratou. E já no primeiro dia de trabalho, o patrão lá, seu Jesus, ele falou: o Arashiro, você vai lá pro Espírito Santo, né? Você vai visitar uma criação de... Não pode falar porco, tinha que ser suínos, né? Aonde lá no Espírito Santo? Nova Venécia, uma cidade. Não sei se o Richardson da Seleção Brasileira nasceu lá, mas eu falei, mas quantas horas de ônibus dura chegar a porta? Parei, o patrão falou: não, que ônibus? Tem que ir de avião lá. E ele falou: avião? Tá legal, tá legal. Daí eu cheguei em casa, estava casado, eu falei: velho, daqui 3 dias tem que viajar. O mal me treino texto, tem que viajar de avião lá para o Espírito Santo, conhecer uma criação de suíno. Acho que eu não vou querer esse emprego, não. A esposa ficou brava. Bom, por ter mirado sua vida, medo de avião, isso aí passa. Bom, realmente eu achei que isso era bobeira, aí eu fui. E estranhei que o porco era branco, da raça madraça, porque eu achava que o dos porcos era preto, porque meus avós criavam porco preto, né? Mas nativo industrializado. Né? Eu conheci boa parte do Brasil, conheci o Brasil rico e o Brasil pobre, visitando as fazendas. Fazendeiro, produtor, reclama que o preço do milho da ração está caro, mas se a parabólica, na época era tela parabólica, 2 carros na garagem. Aí quando eu voltava para a cidade, para se hospedar no hotel, aquela cidade do interior, assim, um pessoal muito humilde, sabe? Eu conheci o contraste do Brasil, né? São vários Brasis no Brasil só. Depois, quando eu cheguei no Japão, tive a sorte de praticamente ser empurrado para ser repórter de esportes. E para mim foi muito fácil, porque para fotografar animais, você tem que fotografar sincronizado as partes.
Certo. sabe? Você pode fotografar as patas tudo tocado. Aí no futebol, a foto faz bagunçada, mas mais impactante a foto, né? Então, quando eles começaram a vir minha foto, olha, Chico, legal essas fotos aí, né? Pô, como é que você faz isso? Meu aprendizado foi no campo, né? No campo de futebol, não, campo de fazenda. Fotografando porco, galinha, cavalo, sincronizado. Não, futebol não. O jogador pega na bola, pá, coisa mais fácil do mundo. Então não tem problema nenhum. Me dedico no esporte. Entendi. Ah, então no caso você começou a trabalhar com esporte aqui no Japão, não no Brasil. Não, no Brasil não. No Brasil eu era o Zé da galera. Eu gostava de ir no Morumbi, no Pacaembu, assistir jogo. No Japão, nem imaginava que eu ia ser repórter esportivo. Nem me passou isso pela cabeça. Entendi. E qual foi o ano que você veio aqui pro Japão, né? E conta como foi seu primeiro emprego, como foi sua adaptação aqui nessa área de jornalismo, né? Conta pra mim, pro pessoal que tá assistindo aí. Eu cheguei em 1995, na era pós-plano Collor, sabe? Quando ele confiscou tudo. Ali, põe esse dinheiro, né? Você viu essa época? Sim. Eu cheguei em julho de 1995. Minha filha tinha nascido, sabe? Certo. E quando eu entrei na revista de fazendas, o salário era 10 salários mínimos. Com o passar dos anos, fui achatando. Em 95 estava recebendo 3 salários mínimos. Poxa, isso é triste, é crueldade, né, a inflação brasileira. E então minha esposa falou, poxa, assim não dá, né? Tem que dar um futuro melhor para nossa filha, né? Eu estava empregado, eu achei que era melhor mesmo, que a esposa falava, e se fechar as portas do Japão, eu vou perder essa oportunidade. Eu pensei, que pai que eu vou ser se eu não batalhar pelo bem-estar da minha filha? Vamos pro Japão, sim, né? Ficar um ano lá, né? Não sei o que eu vou fazer. E alugamos nosso apartamento e aquela época tinha que pagar, o inquilino tinha que pagar 3 meses adiantada, né? Então eu peguei esses 3 meses de inquilino do aluguel do inquilino e comprei a minha passagem do Japão. Você sabe que eu não lembro a cidade que eu fui, mas eu sei que foi em Gumi. Eu não lembro a cidade que eu fui lá, mas foram me buscar no aeroporto, colocaram eu em um sobradinho. Tinha mais umas 5, 6 pessoas lá. Tinha emprego, passou uma semana, nada, eu achava, pô, acho que entrei numa barca furada, né? Qualquer emprego que parecesse, vou ficar um ano só. Então, na segunda semana, eu fui numa loja brasileira e eu comprei 2 jornais, né? O Jornal Tudo Bem, o Jornal Internacional Press. Voltei para casa, comecei a folhear, vou procurar emprego eu mesmo. Aqui não me arranja nada, né, tio? Comecei a folhear e no Jornal Tudo Bem tinha um anúncio grande assim, procura esse jornalista, né? Eu olhei, meus olhos brilharam, telefonei lá. Dizei, amanhã eu estou aqui fazendo entrevista. Fui. E já me admitiram imediatamente porque a minha formação é jornalista e todos os funcionários lá eram, vamos dizer, diletantes, né? Vamos dizer, jornalista amador, vamos dizer assim. Pessoal que tinha um estudo a mais, porque não tinha jornalista brasileiro. Então eles me contrataram e eu, quase 2 semanas no Japão, eu não tinha dívida nenhuma, eu tinha comprado minha passagem, falei, desculpa, obrigado, vou ir para Tóquio, vou trabalhar no jornal. Sim, comecei assim, né? Mas na verdade era emprego para diagramador. Diagramador é quem coloca as fotos, o texto, né? Bom, não é melhor estar no time, né? Eu posso começar como goleiro, com reserva, eu posso jogar no ataque também, né? Então, aí eu com saudade de casa, né? E a família, o restante da família veio só em outubro, né? Fiquei uns 4 meses sozinho.
Aí eu falei, bom, eu vim para o Japão, mas não é só ganhar dinheiro, né? Agora a família não está aí, eu vou... Resolvi praticar aquilo que o pessoal de Okinawa fala, Ikigai, fazer o propósito da vida, né? O que eu comecei a fazer? Comecei a visitar museu, adoro museu, conhecer, e eu sempre fui interessado por causa que minha mãe contava histórias de samurai, minha mãe falava sobre a literatura japonesa, eu fui visitar turmas de escritores, visitei museus, e um desses, não era bem museu nesse caso, né? Foi uma mostra da roupa dos Beatles. Vou lá ver, né? Cheguei lá, vi as roupas dos Beatles, mas eu vi em cartaz também que o primeiro baterista dos Beatles, Pete Best, ia dar um talk show, uma palestra lá. Eu voltei, conheci o Pete Best. Então, a minha vida passou a ser assim. Visitar a exposição, museu, e eu comecei a escrever essas matérias no jornal Tudo Bem. Sim. E aí, não sei como me descobri, até a NHK me descobriu e falaram que queria fazer uma reportagem com o jornalista brasileiro lá. Eles procuraram lá a revista, um jornal, Tudo Bem. Ficaram 2 dias comigo, visitando o museu, Talk Station Gallery. Fui visitar as obras completas do Hiroshi Yano, que escreveu não, fez a gravura da Tokaido, essa estrada que liga aqui outro a Tóquio. Fizeram uma reportagem boa comigo, né, um jornalista estrangeiro, né, falando sobre cultura brasileira. Eles acharam isso aí, assim, melhor achei. Eles falaram que eu sou o primeiro jornalista brasileiro que a NHK dedicou um programa, né? Legal. Legal, né? 新聞には遠い祖国ブラジルの記事をはじめ、日本や世界のニュースも詳しく書かれています。日本の文化の記事を主に担当している荒城求さんは、去年の8月からこの新聞社で働いています。荒城さんは日本人のお母さんとブラジル人のお父さんを持つ日系2世です。子供の時にね、富士山の写真と浮世絵の写真も見たことがあるね。そしたらもう少し日本の文化を覚えたい、知りたい、それのためもね、そしたらもう仕事のためも来ましたね。いろいろの、ね、浮世絵は日本を代表する文化であると考える荒城さんは無罪です。カゴ、わかりますか？わかりません。昔はですね、こういうふうに荷物がとか人をですね、馬に乗せたり、カゴです。カゴ。付属記事を書き始めます。今回の取材で改めて日本の文化の奥深さを感じたそうです。荒城さんはこれからもっと日本の文化や歴史に触れ、日本人が持つ勤勉さや日本社会の良さを多くのブラジルの人たちに伝えたいと思っています。週1回発行のこの新聞、今ではブラジルから来た人たちに欠かせない新聞になっています。わー、いっぱいあるんですね。これがよく買われるんですか？ Bom, aí eu achei que para deixar de sentir saudade da minha terra, para não dar o panzo, né? É assim, eu me infiltrar nas memórias afetivas da minha infância. Sim, aquele que meus pais me ensinavam. Por isso comecei a visitar o museu. E nesse meio tempo, o Chateau falaram que eu tinha que ser repórter de futebol. Eu falei, opa, legal, né?
vou deixar de ser diagramador. Futebol, né? Sentou, fez uma reunião comigo e eu perguntei, mas nós temos o Fabinho, né? Ele pode futebol, né? Ele manda bem. Não, nós vamos mandar ele embora. Meu chefe. Isso aí eu não puxo tapete de ninguém. O senhor desculpa. Eu vou ficar com os museus também. Vou continuar com os museus. Sabe que eu gosto também. Mas brasileiro não vai em museu. Não adianta fazer matéria no museu. Eu falei, mas então não adianta fazer matéria de futebol também. Por quê? O brasileiro não vai no estádio. Tá todo mundo trabalhando, fazendo zangueu. Ah, sou. E é verdade, né? Não. Eu vou continuar com os museus. Deixa o Fabinho aí, Fabinho é meu amigo, eu não sou Fábio. Mas aí, uns 3 meses, o Fabinho deixou de vir. Ele não se despediu do nós. Nossa. Deixou de vir. E o Fabinho, ele me chamava para ele. Eu já ia no estádio junto com o Fábio, ele me ensinava, aqui é o melhor local para tirar foto, né? E eu achava o próximo, agora eu tô dentro do gramado. Mas eu era um simples auxiliar do Fabinho, vamos dizer assim, eu entrava como auxiliar. Mas eu não escrevia sobre futebol. Era o Fábio que escrevia. Mas daí, uns 3 meses, ele deixou de aparecer na empresa, aí o chateou me chamou e falou, Aracheiro, agora você tem que ser repórter de futebol, né? Falei, agora não tem jeito, né? E já me atiraram para os leão. A primeira cobertura que eu fui fazer foi o Mundial de Clubes em 95. Ajax de Amsterdã contra o Grêmio de Porto Alegre. Foi aí que eu conheci o Felipe Scolari, né? E a primeira vez que um time brasileiro perdeu. E na verdade foi empate 0-0. E o jogo foi para a prorrogação e o Brasil, o Grêmio perdeu nos pênaltis, sim. Foi assim que eu comecei o futebol, como repórter. Entendi. E Osni, isso foi no início dos anos 90, né? Então conta pra essa nova geração como é que foi esse período pré-internet, né? Quando não tinha assim, internet não era tão desenvolvida como é hoje, né? Como era fazer jornalismo nessa época, né? Sem internet. Conta aí pro... Hoje é uma mão na hora, né? Sim. Naquela época, a marca fotográfica era de negativo ainda. Você tinha que revelar, voltava, escrevia. O jornal geralmente fechava na segunda-feira, justamente para esperar os eventos de domingo, né? E depois tinha que ir para a gráfica, tinha que revelar negativo, tinha que escrever o texto. Foi muito trabalhoso. Hoje é uma mão na roda, né? Com a internet, né? E o pessoal que cobria o Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental, sim, eles tinham grande dificuldade devido ao fuso horário. E o jogo aqui acabava às 9 da noite, mas já tinha que mandar as fotos lá pro Brasil. E o Brasil era de dia, 9 da manhã. Mas eles não tinham de revelar sim, porque em Tóquio era 9 da noite. Sim. Tinha que estar no dia seguinte mesmo. Não tem. Com o passar dos anos, um ou outro fotógrafo trazia todos os equipamentos para revelar no quarto do hotel dele. Mão de jovem. Entendi. Mas depois veio a internet e eu passei pela transição de máquina fotográfica analógica, negativo, para máquina digital. Primeira vez que eu usei máquina digital foi fazer uma entrevista com o Sebastião Mazzanoni, que foi o técnico da seleção brasileira na Copa 90. Aquele jogo que o Brasil perdeu para a Argentina 1-0, passe do Maradona de pé direito. Gol do Canete, né? Então, exato. Ele veio, o Mazzanoni veio treinar o Yokohama no Marinos, e eu fui no primeiro treino dele. Aí pediram para eu levar a maquininha digital. Eu nem sabia usar aquilo lá, ensaiei um pouco lá. Eu vi lá os jogadores chutando a bola. Quando eu cheguei lá, fui entregar as fotos lá para a diagramação, e nenhuma foto tinha bola. Era muito conhecido, era muito atrasado. Mesmo que eu clicasse, até
a máquina fazer a leitura, a bola já tinha passado. Na diagramação tinha que colocar uma bola falsa lá, um fake, uma bola fake lá. Era obsoleta, hein? Mesmo máquina digital ainda era obsoleta. Assim. Mas hoje, o digital, a internet estava bem adiantada e naquela época a internet também pagava com impulso telefônico. Então, você ficava 10 minutos era caro. Então, praticamente ninguém acessava a internet. E depois surgiu os planos 24 horas e agora todo mundo acessa, né? Hoje o mundo é a internet, né? E tem, foi. Desbravadores, né? Foi isso. Eusni, conta pra mim, você falou sobre o Jornal Tudo Bem, né? Mas você trabalhou na IPC, né? Pra quem não conhece, a IPC foi, acho que a maior empresa de comunicações aqui do Japão, né? Estou aqui com o número 1. Certo. Número 1. Tá. A data aqui é... Poxa, que legal. Ah, você tem o primeiro. 15 de setembro de 1991. Nossa. Eu fiquei 1 ano e meio lá no Jornal Tudo Bem. Certo. E eu conheci o Hélio dentro do campo, fotografando também. O Hélio era o repórter de esporte do International Press. Aí ele quis estudar inglês em Londres, e ele me chamou se eu não queria ir assumir o lugar dele, né? Na IPC. Na IPC. Agora eu vou, fiz uma reunião lá, contei no mês de aviso prévio no Jornal Tudo Bem, no dia 3 de janeiro de 1997, comecei no International Press, fiquei 14 anos, International Press, praticamente minha carreira jornalística toda foi os 14 anos que fiquei no International Press, né? Foi isso. Entendi. E o International Press ali no jornal tinha TV também, né? Era uma empresa bem grande, né? Exatamente. Ela se tornou afiliada da Globo. Sim. Por isso que foi, talvez na época fosse a empresa mais rentável, né? No quê? Na época tinha poucos essas empresas exportadoras, sim, grandes conglomerados. São das empresas mais ricas. Tanto é que ele, o Bonecarte, chateou um navio, parecia com Elizabeth, e ainda sorteou os leitores passagens, né, para trazer a família toda. Poxa. Depois, ao invés do navio, foi um iate. Chegamos na época, a gente chegou a ter 3 bônus, depois caiu para 2, depois caiu para 1, e depois acabou o bônus, né? Mas quando era afiliada da Globo, ainda era satélite. Sim. Nossa, você alugar satélite não é barato, né? Então a programação da TV IPC era ao vivo, né? No horário, mas depois você podia rever. Ficava na memória. Mas aí acho que a Globo cresceu o olho e criou a Globo Internacional, mas continuou sendo afiliada do IPC. Mas depois o grande golpe mesmo foi a internet, né? Quando surgiu a internet, não tem como, né? Entendi. Mas foi muito gratificante trabalhar com o International Press. Ah. Você fala com, né, você falou com tanto carinho da IPC, né, como empresa e tal, né? E você acha, ela teve vida curta, na verdade, foi uns 20 anos, né? Você acha que ela não conseguiu acompanhar toda essa revolução tecnológica? O que você acha que aconteceu para a empresa acabar? Foi mais ou menos isso mesmo, intervenção de internet, isso? Olha, a questão financeira eu não sei te dizer. Sim. Mas posso te dizer que não tem como lutar contra a tecnologia. Ninguém vence a tecnologia. Quando o mundo andava de carroça, aí surgiu o automóvel, alguém fica no prejuízo. O criador de cavalo e sabe tanto de carroça. O quê? Você não vai querer deixar o carro para andar de carroça. Você tem que levar o bonde. Sim. Você tem que surgir. E assim foi quando tinha fonógrafo, surgiu o toca-disco, não é? Aí tinha o borrachão, surgiu o CD. E o CD nem existe mais. Entendeu? Aí tinha cinema mudo, cinema falado. Não tem como lutar contra a tecnologia.
sabe? Então isso vem facilitar. Alguém fica no prejuízo. Salvo quando surgiu a internet, não tem como um jornal lutar contra a força da internet. Hoje não tem mais jornal papel, né? Tem revista, 2 ou 3 revistas aqui na comunidade brasileira. Ok. E o resto é tudo internet. Sim. E que veio facilitar realmente a nossa vida, né? Então, o que acontece? Memórias. Sim. Memórias, que é o que nós estamos contando aqui. Isso vive de memórias, lembrando de uma fase que foi próspera enquanto durou. Então, ela fazendo Vinícius Moraes, foi eterno enquanto durou. Certo. Mas depois a gente tem que pegar o bonde. Sim. Acompanhar. Tecnologia, Ok. não é verdade? Entendi. Sim. E as Olimpíadas de Paris, né? Acabaram de terminar, na verdade, né? E você já cobriu as Olimpíadas, Copa do Mundo? Conta a sua experiência nesses grandes eventos esportivos. Olha, eu cobri a Olimpíada não, cobri a Copa da França em 1998. Para mim foi muito bom. De manhã eu cobria o treino da seleção. Sim. Aí eu ia lá, pegava o trem e ia lá para Oswald La Ferreira. Tava o Zico lá. E eu vi o trem, estava o Bebeto e tudo. E tava o Sunda, tava o Caceta Caneira, tava lá tudo. O Oswald virou zoeira. E agora, por que para mim foi uma turnê turístico, sabe? Porque o Brasil perdeu, né? 3-0 aquela final lá. E eu sempre quis conhecer Paris, né? Então eu fui debaixo do braço, eu fui com o livro do Ernest Hemingway, Paris é uma festa, que eu li 15 vezes já. Então meu roteiro de turismo era o livro. De manhã eu cobria o treino e à tarde e à noite eu corri lá. Eu ia no bar, no restaurante do Hemingway, visitou a casa que ele morou. Visitei também o túmulo do Van Gogh, a 30 quilômetros acima de Paris. Cheguei ao cemitério, tinha umas 20 criancinhas em volta do túmulo. Eu falei, lá, só pode ser. Quem mais ia ficar em volta do túmulo do Van Gogh? Tinha umas 3 professoras dando aula de Van Gogh para as criancinhas. Eu falei, puxa, quem sabe um dia o Brasil chega nesse nível, né? Ensinar cultura já desde criancinha. Sim. Eu tive sorte de ir no Museu do Louvre numa terça-feira e eu achava que ia estar congestionado por causa que era a Copa do Mundo, cheio de turistas, né? Cheguei lá, o pessoal, os porteiros ainda faziam assim, anda, vamos entrando, e não tinha fila. E o melhor era de graça, terça-feira era de graça, não acreditei. Nossa. Visitei a ala lá do Egito, as múmias. Depois fui direto para Mona Lisa, as criancinhas também de novo. Tomando aula de Mona Lisa, de acordo. Como a França é fantástica nesse povo. A França e Paris, você anda para um lado, aqui morou Chopin, aqui morou Van Gogh, aqui morou Ernest Hemingway. Paris é um museu, um museu a céu aberto. Mas, falando em futebol, foi muito gratificante para mim. Eu assisti um dos treinos e eu encontrei o Gerson, canhotinha de ouro. Ô, Gerson, pô, dá uma entrevista aqui para mim, né? Ele me olhou assim, você é do Japão? Eu falei, eu sou do Japão, mas sou brasileiro. Tá bom, eu liguei meu gravadorzinho. O Gerson é o seguinte, né? Ele marcou a final Brasil e Itália, a Copa do Tri. Sim. Ele marcou o segundo gol do desempate. Sim. Pegou a bola perto da meia-lua, cortou para a esquerda, chutou e foi o 2-1. Daí ele abriu o caminho para o 4-1, né? Ele falou que esse foi o gol mais importante da vida dele, claro, né? Abriu o caminho para o tricampeonato.
Aí o Gerson ficou conhecido também por uma propaganda muito ingrata de um cigarro chamado Vila Rica. Estava uma estragada, ele fumava mesmo na vida real. Você gosta de levar vantagem em tudo, né? Então fume Vila Rica. Só que o povo entendeu errado e começou a falar a lei de Gerson, né? Como fosse aquela lei de Murphy, né? De levar vantagem em tudo. Sim. E pegou mal para ele, né? E, então, não sei se foi o Washington Oliveto, mas o publicitário decidiu fazer uma outra publicidade para tentar limpar essa imagem do Gerson. Mas ele falou, não fiz nada de errado, o povo que entendeu errado, deixa assim. E o Gerson, ele era fumante, né? Então eu perguntei para ele, Gerson, você se especializou naquele espaço, assim, de 30 metros, cabeça do Pelé, cabeça do Jairzinho, né? Porque dizem que você não consegue correr, que você fuma, né? Eu parto do princípio que quem deve correr é a bola, não eu. Verdade, né? Verdade. Mas agora ninguém vai lá ver meu treino, né? Vou falar para você como é meu treino. Sabe aquelas balizas de 110 metros de barreira? Corrida de barreira, aquelas balizas? Baliza deve ter 1 metro, mais ou menos, de largura, né? Eu pegava uma baliza dessa e colocava lá na meia-lua. Aí eu ia pro círculo central, ficava dando chute para fazer a bola passar embaixo da barreira. Levando em conta que a barreira deveria ter 1 metro, e eu chutando por Pelé, tá ainda na zona de cabeceio, sabe? Eu treinava assim, tá? Por isso que eu dava esse espaço milimétrico. Aí eu brinquei assim com ele, o Pelé foi rei, mas Gerson foi king size. King size é aquele cigarro de 100 milímetros, né? 10 centímetros, né? Por causa do espaço milimétrico do Gerson. O Gerson foi fantástico, um grande jogador. Mediu com a zaga, tocou para Gerson, dominou, limpou, bateu, gol! Gol da Brasil! Gerson, camisa 8. Uma boa jogada de zagueiro, segundo pela esquerda, lançou para Gerson, ele dominou na direita, rolou para o comando, de perna esquerda, bateu firme no canto esquerdo de Albertozzi. Desempatada a partida no Estádio Azteca. Gerson. Entendi. E a Copa de 2002 você cobriu também? Como é que foi assim a emoção de estar no Japão, nossa, o país onde você está morando, e o Brasil foi campeão, né? Como foi? Conta aí pra Não mim. tem como descrever essa emoção. Eu fiquei tão emocionado. Para ir embora eu peguei o Shinkansen, 2, 3 estações só, porque tá tão congestionado, torcedor. Eu falei, não vou conseguir pegar o trem. Eu peguei o Shinkansen, mas eu vi assim, estado de êxtase, assim, sabe? E nunca tive uma sensação como o Brasil ser campeão dentro do gramado. Para nós brasileiros, você sabe o quanto isso representa. E ao mesmo tempo eu sinto pena do povo brasileiro que perdeu 2 Copas do Mundo lá no Brasil. O povo brasileiro pôde ver dentro do gramado ser campeão, campeão, mas o povo brasileiro nunca viu dentro do gramado. Sim. Que tristeza, né? Então nós aqui do Japão, nós fomos privilegiados, se você poder ver dentro do estádio Nissan, estádio internacional. Né? Eu viajei 5 vezes para a Coreia do Sul, foi legal, a gente ficava 3 dias. Ia um dia antes do jogo, assistir o jogo e ir embora no dia seguinte. Mas o que eu guardo com mais, assim, fora o futebol, eu guardo o seguinte, rapaz. Não tinha hotel suficiente para a população que foi assistir, para os turistas que foram assistir a Copa do Mundo na Coreia. Não tinha hotel suficiente. Não sabia. Então, nós ficamos num hotel. E depois eu vim saber que a Globo também ficou no hotel. Poxa. Tino Marcos fala no podcast e eu
passando no motel que eu fiquei, eu encontrei o Júnior. O Júnior Capacete, o Júnior do Flamengo. Sim, o lateral esquerdo. O Júnior também ficou no motel. Só que comigo foi o seguinte. Eu fiquei num quarto sozinho com uma excursão de brasileiros. Certo. E a cama redonda dele. O motel mesmo. Tinha aqueles filmes adultos. Mas eu não tinha tempo para isso. Aí era só para dormir mesmo. E eu voltei pro hotel, pra sala de imprensa lá, escrever matéria, tudo. Aí, para voltar, eu peguei o táxi. Cheguei, acho que era 11 horas, quase meia-noite. E eu abri lá a minha porta. No que eu abri, eu vi um sapato masculino. O maior que eu meu sapato, né? Eu falei, como assim? Se fosse sapato de agulha, um sapato feminino, né? Eu falei, não é possível, será que eu errei o quarto? Mas eu achava que abriu. Conferi, tá certo. Tinha um presentinho esperando você lá. Aí eu acendi aquela luz que é só da entrada. Tinha um cara deitado no tapete. Eu falei, assassinado. Acho que teve um crime passional aqui. Acho que o marido flagrou a esposa. Não é possível. Acho que eu vou chamar a polícia. Aí o cara começou a mexer no olho. Tá vivo. Aí eu fui entrando, né? Aí levantou. Rapaz, era o garçom no restaurante Sabá. Que depois mudou para nome, Copa Torta. Sim. Era o garçom. Ele tinha chegado atrasado, mas colocaram ele lá. Como eu estava sozinho, colocaram ele lá pra rachar o quarto comigo, né? Eu vou dormir na cama redonda, você continua no tapete ali, né? Não, vamos embora amanhã às 6 horas. 6 horas, continua. Ele falou, pô, você me deu um susto, cara. Eu pensei que fosse crime passional, que você deitado, eu achei que você tava morto, rapaz. Foi, olha, a Copa do Motel, né? Então a Copa 2002 foi a Copa do Testa, mas também foi a Copa do Motel. É a lembrança paralela, junto com a alegria de ver o Brasil campeão. Entendi. Mas é isso aí. Beleza. Eusni, como eu falei no início, né? Sim. Você entrevistou muitas personalidades do esporte, como Pelé, Maradona, Zico e vários outros aí que eu imagino que você tenha entrevistado já. Qual foi aquele que mais assim te marcou, que mais te emocionou, que você achou mais importante na tua carreira? Qual deles foi? Eu diria aquilo que agregou mais na minha vida, né? Sim. Hoje eu vou falar de um só. Vou falar do Bernardinho, técnico de vôlei. Poxa. Mas Sebastião Salgado também. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Né? Vamos falar dentro do esporte. Bernardinho, ele veio em 2003, foi o campeão da Copa do Mundo de vôlei, né? Bernardinho, apesar de a gente não ter ganhado medalha masculino agora em Paris, mas o Bernardinho, 6 medalhas olímpicas, né? Sim, campeão. O Bernardinho, ninguém tira a história, né? Todo mundo conhece a competência do Bernardinho. Então, ele foi campeão do mundo, em entrevista coletiva e tal, né? Então, eu sempre tive estima, né? Se eu quisesse falar um pouco mais, entrevistar um pouquinho mais, porque eu tinha que rever uma página, eu esperava a entrevista coletiva terminar, daí eu esperava em corredor. Português? Facinho, né? Então, eu fiz assim, esperei o Bernardinho no corredor, campeão de vôlei, que estava feliz. Me apresentei, eu perguntei para ele, você tem algum motivacional para você passar para os seus jogadores, né? Aí ele falou, vamos sentar lá no banco. Quando ele falou isso, eu acho que vem cruzar a bola. Poxa, pediu para sentar. Queria conversar. Sentamos, né? Ele falou assim, eu tenho um motivacional. Eu sempre aconselho os meus jogadores a ler o livro A Legendária Expedição do Ernest Shackleton. Conta aí pra mim então, como é que é esse livro? Bom, Ernest Shackleton foi um irlandês
E ele queria chegar no Marco Zero do Polo Sul caminhando, com trenó e cachorro. Então ele planejou toda essa viagem. Ele publicou um anúncio no jornal, convocou 28 marujos, entre eles um fotógrafo e cinegrafista. Isso aí foi em 1914, 2 anos depois do naufrágio do Titanic. Ok. Inclusive eles partiram do sul da Inglaterra. E quando ele partiu, estourou a Primeira Guerra Mundial. Bom, o plano dele é chegar às Ilhas Geórgia do Sul. Tinha um pouco para lá das Ilhas Malvinas. Depois da Ilha Geórgia do Sul, chegar no Mar Weddell. Só que quando ele chegou nesse Mar Weddell, um navio que chamava Endurance, que é resistência em inglês, ele ficou preso no gelo. Tentaram serrar, mas não foi possível, o gelo congelou. Por vários meses esperar o verão. Puxa, você está naquele fim do mundo lá preso, seu navio preso. Aí o Chapetão organizava futebol no gelo. Para motivar, Roberto, sim. Dançava homem com homem mesmo. Homem com homem mesmo. Por muita atividade. Sim. Aí, na hora da janta, tinha um maluco lá, falou, só recebi metade do leite aqui, nem a caneca. O Chapetão falou, não, de boa, tava aí. Pega um pouquinho meu aqui, porque tava a caneca dele, né, do Chapetão. Aí tinha um outro marujo lá, não, nós vamos morrer. Ninguém vai achar nós aqui, perdido nesse mar aqui. O pessimista, o Chagas falou, companheiro, nós vamos dividir a barraca hoje. Vamos dominar a mesma barraca lá, que é pra não ficar pulverizando, pra não ficar com aquela negatividade própria, né? Chegou o momento que tinha um cheiro dessa aventura, foi toda filmada, fotografada, levou um fotógrafo chamado Frank Gardner, ficou famoso isso. Falei, pode falar que é conversa de pescador. Né? Quando o gelo começou a comprimir no navio, você vê o mastro caindo e não vai dar. Mandou evacuar, tirar tudo, todo mundo termos os mantimentos, cachorro, desce, tira tudo do navio. Só tinha 3 barcos, só mãe. Aí não adianta esperar o verão. Aí pegaram os 3 barcos, falaram, vão, primeira etapa, vão até a Ilha do Elefante. Da Ilha do Elefante, nós vamos tentar voltar para a Ilha Geórgia. Assim fizeram, né? Comendo sempre carne de foca, pinguim. Rapaz, que dieta, né? Chegaram a comer alguns cachorros também do treino. Chegaram lá na Ilha do Elefante, ainda faltava 1.300 quilômetros até a Ilha Geórgia do Sul. Aí ele pegou um bote, escolheu lá uns 5 marujos, vamos remar até a Ilha Geórgia do Sul. E aqueles mares do Sul cheios de vento, velho. Eles faziam uma média de 100 km por dia. 1.300 quilômetros, é bastante, né? Levaram 17 dias. Quando chegaram na Ilha Geórgia do Sul, chegaram do lado oposto, porque na Ilha Geórgia do Sul tinha um posto baleeiro, é onde as baleias abatidas, eles eram industrializadas ali. Só que eles chegaram do outro lado da ilha, tinha que atravessar a ilha toda ainda até chegar ao outro lado. Subindo montanhas, congelado. Mais 3 dias de caminhar. Quando chegaram lá na estação baleeira, os caras pareciam um mendigo maltratado, que a população é cingia deles. Aí, não, eu sou o Chaplin, eu sou o Chaplin.
o que aconteceu com você? Você não tinha que estar lá no Paulo Silva, aconteceu isso. Demorou mais uns 3 meses para ele resgatar o povo lá. Ele conseguiu 3 navios, 3 tentativas. As 2 primeiras falharam por causa de tempestade. Na terceira tentativa, ele conseguiu um navio chileno e voltou para a Ilha do Elefante. Quando eles chegaram lá, o povo feliz da vida, né? E o melhor, rapaz, nenhuma vida se perdeu. 427 dias sem pisar em terra firme. Todos voltaram salvos para casa. Eu acredito que se ele tivesse chegado, o plano certo era chegar no Polo Marco Zero ou no Sul, eu acho que essa aventura, essa de ter ficado perdido no mar, foi uma muito melhor aventura do que ele ter chegado no Marco Zero. Sim. Sabe? Ficou famoso, escreveu esse livro. Então, se isso não for liderança, o que é liderança? O Bernardinho Aí ele contou toda essa história pra você. contou essa história para mim sentado no banco. Que legal. Para mim também foi bom. Sim. Para mim também foi bom. Sim. Na verdade, eu conhecia o livro, mas eu falei que não conhecia. O meu irmão, abaixo de mim, ele tinha esse livro. Ele tinha esse livro, mas já estava esgotado. Ele tinha que ir lá na Biblioteca Mário de Andrade, Biblioteca Nacional, lá na Rua da Consolação de São Paulo. Sim. Mas aí só tira share 20 páginas por dia. Então eu via meu irmão lá todo dia indo para a biblioteca, mais 20 páginas, mais 20 páginas. Quando você vai acabar? Parece que ele fez uma expedição também de biblioteca, não posto. E ele foi encadernou tudo certinho, cortou as páginas tudo certinho, né? Deixa ele ler, né? Eu não consegui ler porque ele não largava esse livro, né? Mas eu não falei isso com o Bernardinho. Sim, sim. Mas agregou pra minha vida, porque isso é liderança, sabe? Sim. Isso é liderança. Eu levo isso aí pra minha vida, lição de vida, e essa força que o Bernardinho passa pros seus jogadores. Já pensou o tie break aí, o Brasil começar a perder, né, de dar uma reviravolta? Pô, isso te dá um gás, né? Sim, sim. Grande Bernardinho, né? Sim, mexe com o psicológico e emocional da pessoa, né? Entendi. Deusli, conta pra mim sobre o Pelé, a entrevista que você fez com ele, porque eu ouço muita gente falar, né, até ex-jogadores, né? Eu já vi o Rivelino, o Pepe falando que ele tem uma aura. Assim, ele é muito humilde, mas ele tem uma aura assim especial que não dá pra explicar, um brilho, né? Acho que até o Milton Neves também falou isso, o Flávio Prado, né, o jornalista do Brasil. Você sentiu isso também quando você falou com ele? Conta aí pra mim como é que foi a entrevista com o Pelé. Você está certíssimo, assim como os demais conviveram com o Pelé. O Pelé, ele veio em 96 fazer uma clínica de futebol lá no antigo Tóquio. Hoje chama FC Tóquio, mas antigamente chamava Tóquio Gás. Ok. Eu fui o único jornalista convidado, porque é brasileiro e eles não queriam a imprensa, mas chamaram a Chino lá, que é repórter brasileiro, eu fui. Quando ele desceu do carro, só tem 2 maneiras de ver o Pelé. Como você falou, você olha para o Pelé, parece que ele tem uma auréola assim, mas não que ele fosse santo, né? Mas ele jogou no Santos, mas não que ele fosse santo, né? Ou você vê uma auréola nele, esse magnetismo dele, ou você vê uma coroa imaginária. Essas 2 maneiras de ver o rei. Trocou de moletom, foi ensinar futebol para molecada por faixa etária, né? 7 anos, 10 anos, 14, né? E eu entrei lá no gramado também. Ou ele chutando de 3 dedos, ensinando a molecadinha. Às vezes ele simulava que caia no chão, ele levantava rápido. Ele já era 50, ele levanta rápido, hein? Você cai, mas você não pode desistir, você tem que correr atrás da bola, porque você tem que levantar rápido. Às vezes a bola escapava, eu pegava, eu chutava pro Pelé,
Falei, meu Deus, ele dando um passe pro Pelé. Será que aquele foi passe para mim também? Aí eu falei, puxa, eu me senti um Ribeirinho, um Jairzinho, um Coutinho ali perto dele, porque você vê da arquibancada, você vê da televisão, uma coisa, né? Você vê o rei de perto, eu chutando as bolas perdidas para ele, eu tirando foto. Foi demais para mim, cara. Eu voltei em êxtase para casa, ficava assim, pô, tem que ter o rei, é possível. Fazia um ano só que eu estava como repórter, né? Chegou no auge. Aí Ele foi humilde, foi gente boa. Nossa, foi. Não tem jogador mais humilde do que o Rei Pelé. Por isso que você tem que ver quem que a gente chama de rei, né? Sim, majestade. E eu perguntei, o que o Japão representa para você, né? O Japão representa tudo, você sabia? Lá em Bauru, minha primeira namoradinha, eu era criança, foi a Neuzinha, né? E a primeira foi Neuzinha, japonesinha, e a outra esposa, né? Chama Aoki, né? Sim, verdade. Sim. E tem também. Sim. E o rei não tá mentindo, né? Não, voltei pra Copa ser no Japão. Meu voto foi pro Japão. E foi. Já foi Coreia. Sim. Eu fiz a última pergunta. Pelé, qual Santos foi menor? O Santos de Pelé ou o Santos do Edinho? Você quer me pegar, né? Olha, o Santos de Pelé conquistou tudo. Eu e meus companheiros. Agora o Santos do Edinho nem conquistou o Campeonato Paulista. Sim. Então, o melhor Santos foi o Santos do Rei, né? Entendi. Neon Torres, Que legal, hein? Parosni, quem é esses? 2 anos depois ele voltou como um garoto propaganda do Mastercard. Poxa. Nós fomos no Hotel Okura. Devia ter uns 100 jornalistas. Ele até pegou um cartão Mastercard grande, tirou aqui, tirou essas fotos. É que essas fotos ficam lá na empresa, no IPC. As fotos não são minhas, são da empresa. Tem as fotos no jornal, né? Mas aí quando terminou a entrevista, me deu aquele velho esquema, né? Eu esperei no corredor para falar em português. Aí eu falei, pô, ela lembra de mim? Entrevistei você lá no Tóquio Gás, né? Ah, eu lembro, não lembra nada. Me abraçou assim, fomos conversando até o elevador. Tinha uns 3 televisões filmando assim. Tentei achar essa imagem, mas eu cheguei tarde em casa, né? Já deve ter passado outros. Aí eu queria ter essa imagem. Ok. Fomos conversando assim no corredor com aquela altura até o elevador. Poxa, que legal. Aí ele teve que entrar no elevador, aí a porta do elevador se fechou assim, o meu nariz, vamos dizer assim, né? Aí eu falei, poxa, parece aqueles castelos medievais que a porta fecha assim, Tá. né? Outros guerreiros. Mas tudo bem, castelo é o rei que está lá dentro. É verdade. Tá encerrado. Encerrei assim a entrevista, mas gratificante. Falar com o rei. O único jogador já perguntou se ele é o meu grupo, o jogador ainda da entrevista abraçado. Quem diria que seria o rei? Poxa, né? Que legal. Que honra. Entendi. E sobre o Maradona, como é que foi, Osni? Conta aí sobre a entrevista com o Maradona. Maradona foi no dia seguinte ao Penta. Nossa, que legal. Maradona. Aqui no Japão, certo? No Japão, sim. E o Brasil foi Penta lá no Estádio Olímpico. O Maradona queria ver aquela final, mas negaram o visto para ele, né? Mas ele recorreu e conseguiu o visto especial só para assistir o jogo. Hoje ele tinha que ir embora. Porque teve problema com drogas, sim. Mas ele conseguiu o visto. Mas ele decidiu dar uma entrevista coletiva na segunda-feira, depois no dia seguinte ao jogo do Penta. E foi lá no clube de jornalistas estrangeiros, lá em Yudachoto.
Então, na segunda-feira, todos os meus colegas vieram com camisa amarelinha, comemorar o Penta, só eu cheguei de terno e gravata, porque eu, na verdade, pus terno e gravata em respeito ao Maradona, assim, eu ia chegar lá com a amarelinha, ele ia se sentir provocado, assim, né, Argentina? pus terno e gravata, tipo, pagar 1.500, porque era o almoço, 1.500 foi, era um almoço. Aí, chegando lá, curtinho, gordo. Só que o interlocutor começou a fazer um discurso falando Mr. Maradona, e ele era inglês, rapaz. Mr. Maradona, e eu lembro na Copa 86, quando você marcou o gol, God's hand, a mão de Deus, né? Isso. Mas tudo bem, né? Hoje você tem a palavra aqui, vamos começar a palestra. Comecei a falar palestra, aí falou que essa Alemanha foi a pior Alemanha que ele já viu, porque ele já enfrentou Alemanhas muito mais poderosas. Sim. E ó, sério. Chegou um determinado momento, tinha os torcedores argentinos, começaram a pedir autógrafos. Levaram uma bola lá, ele fez uma baixadinha lá e tal. Aí começaram a ter uns torcedores torcidos também, que começou a me invadir, né? Já no final, né? Aí o interlocutor em inglês pegou um Maradona na mão e fugiu pela cozinha. Aí eu usei desse artifício aí, o interlocutor em inglês falando do gol da mão de Deus, e no final ele pegar na mão de Deus para fugir pela cozinha e frustrando a torcida lá, né? E o jornal Nican Esportes aproveitou uma foto Maradona chegando assim, que estava com uma barriga flor de leite, e ao invés de escrever Maradona, escreveram em katakana Haradona. Barriga, Harai barriga, né? Legal, né? Isso aí, o trocadilho de japonês, né? Foi essa a lembrança que eu tenho do Maradona irreverente. E ele na palestra, ele falou assim, me negaram o bicho, mas eu não fiz mal a ninguém. Se eu fiz mal a mim mesmo. Poxa. Os Estados Unidos soltaram 2 bombas atômicas aqui no Japão. Os Estados Unidos recebe bicho facilmente, circula em Tóquio facilmente, né? Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, quanta maldade ele não fez pro povo peruano, e o Japão dá abrigo para ele. E eu, que maldade que eu fiz? Isso é Maradona. Poxa, não sabia, não acredito falar do Maradona. Que legal, entendi. E sobre o Corinthians, né? Foi o último time brasileiro campeão mundial. Como você se sentiu trabalhando nesse evento como torcedor? E explica por que o Emerson Sheik, ele escondeu a medalha dele, né? Você comentou isso comigo, né? Conta aí pro pessoal que tá assistindo a gente por que ele escondeu a medalha e como foi sua sensação de jornalista e torcedor ao mesmo tempo, né? Mas nós não podemos torcer. Ok, A gente não pode nem tirar selfie com os jogadores. Isso é principalmente difícil. Nós temos que seguir as regras. tirar selfie. O Corinthians campeão foi tanto quanto o Brasil, sabe? Eu achava que o Corinthians tinha que ser campeão. Quando eu entrei no estádio, eu falei, o Corinthians vai ser campeão. E, para mim, o Chelsea perdeu, sabe quando? Assim que colocou a cabeça despontou a cabeça no túnel do estádio, sim. Para mim, o Chelsea já perdeu. Porque, olha, falam-se em 30 mil torcedores, mas estava tudo preto. Os 30 mil torcedores é da bagunça. Fica lá na ferradura traseira. Sim. Mas está tudo preto e branco. São os mais contidos. Aquele estádio lá, né?
Tadinho Corinthians, você não via um azul, a não ser o azul do Chelsea. Para mim, o Chelsea já perdeu aí. No que entrou no gramado, ele perdeu. O Corinthians vai ser campeão. Mas, um mês antes, eu fui na Iquiú. Tem o templo do futebol. Sim. Eu fui lá, chama China Mini Jinja. E lá tem oferendas de bola. Tem bola de rugby, tênis, basquete, tudo quanto é bola. Você vai lá fazer uma reza brava. Eu fui lá fazer uma reza brava. Nunca fui fazer reza brava nem para a seleção brasileira dela. Pro Corinthians eu fui. Fui lá fazer uma reza brava, rodei a bola lá no monumento, fiz o pedido. Tem aquelas placas de madeira que chama EMA. Sim. Eu escrevi lá, vai Corinthians. Pendurei lá nas placas, tudo em japonês as plaquinhas, só o meu lá em português, mas tudo bem. Deus é brasileiro, né? Então ele vai ler em português, né? Tirei fotos lá. E aí no dia do jogo, só entram 200 jornalistas. 50, 50, 50, 50. Peguei lá e falei, não digo, porque se você escolher o lugar, você não pode mais sair de lá. Tem que ser lá. Aí eu escolhi um lugar, vai ser aqui. Fiquei do lado direito, de costa para a torcida do Corinthians. Eu tive esse pressentimento. Sim. Antes do jogo, né, o jornalista peruano falando comigo, quem você acha que vai ganhar? Eu falei, por suposto que é Corinthians. Ah, não sei não, Chelsea é europeu. Não, vai dar Corinthians. Olha essa torcida maravilhosa. Você tá onde? Ele falou, eu tô lá no outro campo. Tá bom. Acabou o jogo, ele veio me procurar. Pô, você tinha razão, né? O Corinthians foi campeão, né? E você errou de lugar, eu acertei até o lugar. E eu dei a foto pra ele. Pode botar seu nome aí. O lugar que eu tava, o Paulo Guerreiro marcou o gol de cabeça e veio correr pro lado desses 50 jornalistas que estavam lá. Então, eu acho que de brasileiro só tinha eu, né? Pra falar, se for falar de cara, só tinha japonês lá. Sim. Então, acho que foi o brasileiro que fotografou mais de perto o Paulo Guerreiro. Ok. Ele veio passando assim, peguei toda a sequência, né? E aí, pegando, você dá a mesma foto pra mim? Opa, fica lá, pô, é Paulo Guerreiro, tua terra, Peru, de boa, põe seu nome. Mas quando você sabia, você tinha tanta certeza, você acertou até o lado do campo que ele ia ganhar, eu conversei com Deus. Como conversou? Conversei com Deus. Fui lá, pedi pra Deus ser campeão. E foi. Verdade. Desse dia em diante, eu sempre achei que sou pé quente. Ok. Sou pé quente. E sobre o Sheik, a medalha? Rapaz, o Sheik, aí eu tirei a foto do Sheik. Ele põe a medalha dentro. Sim. Essa história é muito louca. Essa resenha é muito doida. 2004, 2003... o Emerson Sheik, só que no Japão não era Emerson Sheik, o nome dele era Emo. Ah, sim. Emo de Emerson. Ele jogava pro Ural Reds Diamond, que eu considero a torcida mais fanática do Japão, mais que do Kashima. Verdade, verdade. Tá? E o Ural Reds nunca tinha sido campeão de nada. Mas essa é a Copa Nabisco, que é como se fosse a Copa do Brasil, lá no Brasil. E tava chovendo. E eu lá fotografando, para o passarinho tudo arrepiado de chuva. E o Ural Reds ganhou de 4-0, o Emerson fez 2. Aí ganhou, o time ganhou $100 milhões, $100 milhões, e Tiogo, né, 100 milhões de ienes, ganharam medalha. Aí foi dar uma volta olímpica. Mas eles são ratos, né? Eu sou tartaruga, né? E eu já estava quase o último lá. De repente, eu piso em alguma coisa e eu achava que fosse cabo de televisão. Eu olhei assim, era uma medalha de ouro que o jogador tinha ganhado. Aí eu peguei a medalha
e coloquei na minha bolsa de máquina fotográfica. E corri atrás, continuei fotografando, mas é de costas já, porque os caras são mais rápidos que eu, né? Então eles chegaram mais ou menos na metade do estádio, eles não deram a volta. Sim. Porque a outra metade é o cachimbo, a torcida do cachimbo. Ah, é vermelho. é verdade. Deram a volta lá. Então, na metade do gramado, eles voltaram pro vestiário e eu tava aqui ainda. Eu não ia alcançar, né? Então, quando eu tava voltando, já tava pro portão de saída, eu fui embora. Eu queria mais enxugar minha máquina e fugir daquela chuva lá. Peguei o trem e no tempo falei, caramba, medalha, rapaz, esqueci de entregar. Mas como eu encontrava com o Emerson uma vez por mês, pagode do Ramos, falei, vai ter pagode ali no final do mês, eu entrego pra ele. Fiquei despreocupado, né? Eu não ia pegar o trem de volta, tudo molhado. Sim. Capaz de chegar lá, o time já ter ido embora, você. E guardei a medalha comigo, né? Isso foi no sábado. Só que no domingo, uma grande amiga minha me telefonou. Ela tinha voltado de Moçambique, foi lá pra África. Tinha voltado de Moçambique. E queria me encontrar, tal, me trazer uma lembrancinha. Só que essa amiga, ela era torcedora do Brown Nets e fã do Emerson. Então eu encontrei com ela no restaurante. Ela já foi perguntando, você foi no jogo ontem lá? O Brown Nets campeão? Claro que fui, sentado. Eu coloquei a mão na minha bolsa, eu já querendo, eu tô sem a medalha. Eu querendo mostrar a medalha para ela. Isso aqui é uma medalha. Algum jogador perdeu lá. Eu não sabia que era do Emerson. Algum jogador perdeu que ia mostrar para ela. Mas não superou, não falei nada. Ela estava com a mão assim no bolso. Ela falou, você viu a internet lá do clube? Não vi, não acessei não. Não, tem uma notícia grande lá. Devolva a medalha do Emerson, você pode ser acusado de ladrão. E tinha um torcedor mandou uma medalha de isopor pintado com cor dourada, mandou lá, favor devolver a medalha do Emerson. Eu tava com a mão assim na bolsa para pegar a medalha, minha mão foi escorregando assim, porque eu desisti de mostrar a medalha para essa minha amiga, chamava Mike. Tá. Que ficou constrangido, né? Ela ia achar que eu fosse um ladrão brasileiro. Sim. Até você se conectar. E eu já tenho com ela, mas verde, amarelo, putz, minha cabeça lá longe. Eu falei, caramba, pensei que o negócio ia ficar assim, né? Toma essa proporção. Então, na segunda-feira, eu liguei pro clube. Mas Emerson forward, chegou. Aí eu falei, olha, peça pro Emerson me ligar, que é sobre a medalha dele. Tá bom, na terça-feira ele me ligou. E eu expliquei, pisei, tá. Pensei em entregar lá pra você, mas vocês são muito rápidos, aí vocês já foram direto no vestiário, eu tava mais perto do portão pra ir embora, eu fui embora, tava tudo molhado. Desculpa aí, foi mal. Aí eu disse, não, de boa, ainda bem que foi você que achou, se fosse um torcedor japonês. E tá. Aí ele marcou de ir no Acarajé, que era um restaurante brasileiro que tinha lá no Opônio. Vamos nesse domingo lá se encontrar, né? Falei, tá bom. Só que no meio da semana ele me ligou desmarcando. Tinha um outro compromisso que não podia faltar e marcou para outra semana. Só que no Sabai. E depois mudou de nome, Copa Tóquio. Restaurante Copa Tóquio. Então até eu fiquei 2 semanas com a medalha, mas eu tinha medo de sair na rua. Pô, será que a polícia vai... Rapaz, eu nunca me senti tão mal como essa vez aí, sabe? Mas chegou o dia lá, eu tinha uma caixinha de madeira
de carteira, né, de dinheiro, e eu não tinha jogado fora essa caixinha. Eu usei essa caixinha, eu lustrei a medalha, que eu tinha pisado nela, né? Lustrei lá, coloquei na caixinha. Aí cheguei lá no restaurante, tava o diretor do Ural Wrestling Team, tava o empresário e tava o intérprete do Hermes. Era que eu cheguei lá, o diretor lá, o presidente do clube já, deixa eu ver a medalha. Ele tinha aqueles que joalheiro usa, sabe? Sim, uma crise assim, já foi. Não, essa é a original, meu. Claro que é original. Já estão lá de pó. Aí só me deu um cachecol, caneta, chaveiro, um monte de coisinha lá e eu voltei pra casa aliviado. Eu me sou ladeirão, o shake é o que é do shake. Não a Melody Cass. Sim. E ficou essa história aí. No Mundial de Clube, quando ele estava desfilando, eu reparei que a medalha dele estava aqui dentro. Para não perder. Para não perder. Porque ele falou que sentiu alguém, um torcedor, arrancando na final da Copa Nordeste. Mas quando ele vi, já não tinha medalha. E casualmente eu achei, né? Então, agora eu sempre coloco a medalha dele, porque sempre tem um louco, porque invadiram o campo, sabe? A torcida do Ural é fanático. Sim. Os torcedores invadiram lá, rapaz, dar a volta do Rico junto. Foi isso aí, rapaz. Eles muito doida, né? Então. Por isso que ele escondeu, pra não perder, no caso. Então, já escaldado, né? Mas eu também, fotógrafo escaldado, por causa daquela chuva lá. Sim. Foi isso aí. Entendi. Eusni, toda a sua carreira de jornalista, né? Você teve alguma situação engraçada ou alguma situação de constrangimento, alguma situação difícil que você tenha passado, que você possa relatar aí pra gente? Tem alguma situação assim que você passou? Várias, hein? Conta uma pra gente. Olha, por exemplo, foi no jogo do Real Madrid Galácticos, eles vieram jogar lá no Estádio Nacional, que é o Estádio Olímpico, né? Só que era um antigo estádio. Por quê? E o Beckham marcou o primeiro gol pelo Real Madrid lá nesse estádio, um gol de falta, uma bola de curva, assim. Beckham, muito bom jogador. Só que chovia. Chovia. Eu tava assim, com guarda-chuva, fotografando de outra mão, de repente tinha um fotógrafo meu lá, me deu um soco aqui, né? Tá me molhando aqui, falando, meu amigo, vai tá chovendo, cara. Então você vai pro vestiário lá, pô. Você afasta de mim aqui, eu fico assim dele. Vai ter situação assim. Uma vez também eu tava na beira do rio, fotografando luta, eu fotografo assim, né? Porque luta, mais que futebol, você tem que ser mais rápido, né? Sim. Chega uma hora que cansa, que eu fico assistindo um pouco a luta. O fotógrafo meu lá me deu soco também. Você tem que fotografar, não tem que assistir luta. Eu assim, vai pra lá, rapaz, deixa eu fazer meu trabalho. Não tem fotógrafo assim. Folgado. Tem uns fotógrafos folgados, mas tem gente boa. Tem o Codoni San. O Codoni San é o fotógrafo da agência F. E ele guardava um lugar pra mim lá, atrás do gol. Ele colocava uma fita adesiva e escrevia lá Arashiro. Guardava um lugar pra mim, Codoni San. E tipo, mas o maior perrengue que eu passei foi na inauguração do estádio de Yokohama, o estádio do Peto. Sim. Foi inaugurado 4 anos antes, hein? Foi inaugurado em 98, 4 anos antes da Copa 2002. Né? Eu fui na inauguração, foi um jogo entre o Japão e Coreia do Sul. E tava 1-1. Só que começou a nevar, mas a neve, eu acho que uma das maiores nevascas que eu já vi, chegava no joelho. E eu tava com a caixa de máquina fotográfica, eu sentei vertical, horizontal, eu sentei vertical, e tem meu guarda-chuva já com o shopping, sabe, baratinho, e eu sentia tosse. Falei, vai quebrar esse guarda-chuva aqui, eu com uma mão só, né? E aquelas, na época era negativo. Sim.
Então você tinha que controlar, eram 36 chapas só. Deu para aproveitar umas 5 chapas só, porque tudo termina, respirado, né? Sim. E nessa hora eu falei, assim, pô, Deus, fazer neve agora, mas eu, assim, graças a Deus, eu estou passando por esse terreno aqui, mas graças a Deus, eu vou querer fotografar Brasil pentacampeão nesse estádio aqui. Deus, essa aqui você vai me dever. E aconteceu. Aconteceu, né, meu? Passei aquele terreno em 98, mas foi recompensado com o Penta lá dentro. Não só o Penta, né? Esse verdadeiro templo do futebol é o estádio de Yokohama, né? Assim que Brasil pentacampeão 2002, né? 2005, São Paulo. Sim. Em 2006, o Internacional de Porto Alegre, né? Sem falar que o Brasil foi campeão olímpico lá também, né? Sim. Tudo no mesmo estádio. Sim. Nesse estádio, né? Abençoado, né? Verdade. Osni, teve um pessoal que mandou perguntas pela internet, né? Várias pessoas. Algumas eu já escrevi. Eu escrevi para elas diretamente porque eu sabia que a gente ia abordar, né, essas perguntas durante a entrevista. Mas eu separei 2, né? Que eu tinha quase certeza que você não ia responder, né? Durante a entrevista. A primeira é do Alex Kai. Ele é de Yokohama, ele é torcedor do Bay Stars, time de beisebol. Alex, obrigado aí pela pergunta, hein? Valeu, Alex. Tá. Pergunta é o seguinte, eu vou falar literalmente o que ele escreveu para mim, tá? Tem uma pergunta. Ele que já entrevistou tanta gente, já cobriu e presenciou vários eventos, etc. Pergunte a ele qual o momento que a vida não parecia ser real no esporte que ele presenciou, participou, assistiu. Que a vida não parecia real? Sim. O que você tem emocionado? Seria surreal? Acho que surreal pode ser sim, ok. São as vitórias dos times brasileiros, o Brasil pentacampeão, isso é surreal. Puxa, ainda mais na nossa terra, né? Como eu te falei, sim, nós fomos abençoados, nós necacegueiros aqui no Japão fomos abençoados. O Brasil perdeu 2 Copas lá no Brasil. Que pena, né, que o povo brasileiro não pôde ver esses títulos, né? Sim. Mas eu, falando derrota, teve um certo momento que eu me sentia com aquele complexo de vira-lata, sabe, do Nelson Rodrigues. Sim. Porque eu comecei vendo lá o Filipão perdendo, né? O Grêmio perdendo os pênaltis. Depois veio o Cruzeiro, o Bebeto, o Cruzeiro. E depois veio o Vasco da Gama. Sim. Perdeu pro Real Madrid. Veio o teu Palmeiras, perdeu. Pô, o complexo de vira-lata aí foi demais. E vira-lata encaixou mais, aí, né? Eu achava, puxa, o Brasil não ganha nenhuma, rapaz. Só foi ganhar lá no estádio de Yokohama, né? Sim, sim. Mas isso não é surreal, né? Então, surreal foi ver as vitórias. Porque eu passei todo esse complexo de vira-lata anteriormente. Ok. Entendeu? Alex, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas surreal foi ver Pelé, Maradona. Sim, pentacampeonato também. Ok. Ué, Tá legal. A segunda pergunta é do Kenji Kono, ele é de Kawasaki. Obrigado aí, Kono. A pergunta é o seguinte, Osli. Como ficou o coração na hora do gol do Guerreiro? Você jogou câmera, microfone e tudo pro alto? Ou conseguiu segurar a emoção? Aí ele completa aqui, né? No gol do Guerreiro, eu não estava acreditando que estava vivendo aquilo. Parecia um sonho. não. A gente tem que se comportar como profissional. Conforme eu falei, não pode nem tirar selfie. Sim. Sabe? Não pode nem mudar de lugar. Assim você é muito rigorosa, mas claro que dá vontade, né? Dá vontade De comemorar. Mas uma vez eu vi o Juventus de Turim, né?
ser campeão. Né? E tinha um fotógrafo italiano lá, né? E quando inclusive o passe foi de cabeça, um jogador meio carequinho assim, fez o passe para trás, era o Zidane. Era o Zidane, ele fez o passe e não me lembro quem marcou o gol. E aí o Juventus ganhou de 1-0. E o fotógrafo italiano deixou a máquina no chão e começou a torcer. Enfim, perdeu todas as fotos do cara. Como é que ele vai se explicar lá para a revista dele que não tem a foto comemorando? Sim, então, nessa hora você precisa ser profissional, né? Profissional e fotografar. Fico contente, claro. Contente, mas antes de tudo, garantir a foto, né? O que eu vou falar lá no jornal, na revista, sem a foto do Paulo Guerreiro que passou na minha frente? Sim. Entendi. Mas já aconteceu um acidente de trabalho. Real Madrid e Boca Juniors. 5 primeiros minutos, estava 2-0 para o Boca Juniors, o time sul-americano ganhando do Boca Juniors. 2 gols do Palermo. Quando eu fiquei atrás do gol, eu estava com aquela lente grande, eu estava desrosqueando para trocar para uma lente menor. Foi nessa hora que ele fez o gol, ele veio comemorar bem na minha frente. E eu estava sem a lente na câmera. Perdi. Perdi. Ô, Osni, conta sobre o Zico. Como é que foi seu encontro com ele, entrevista com ele? O Zico tá aqui a cara. Não, o Zico, quando ele foi anunciado como técnico da seleção do Japão, sim, foi a maior coletiva de imprensa que eu já presenciei. Nossa, tinha umas 20 emissoras de televisão, 300 jornalistas. Nunca mais vi uma coletiva tão grande. A importância que deram para o Zico, né? Ele é um cara sensacional, um cara humano, né? Eu vou falar para você quem que é o Zico. Em 2005, né, uma senhora, uma mãe chamada Jaqueline, me telefonou. Poxa, você conhece o Zico, sabe? Minha filha é fã do Zico, só que ela tem 8 anos só e não fala português, nasceu aqui, mas ela é fã do Zico e é flamenguista também. E ela tem um caderno cheio lá de desenho do Zico, Zico é esteiro, eu amo Zico, eu sou Mengo, desenho com lápis de cor, né? Ela falou assim, posso mandar para você? Falei, minha senhora, tudo bem, né? Vou fazer o possível. Não é que mandou para mim o caderninho? E aí, daí a um tempo, eu ia entrevistar o Sérgio Sapo, que era técnico da seleção de futsal do Japão. E o Sérgio Sapo foi indicação do Zico, ele era muito amigo. Fui entrevistar o Sérgio Sapo e falei da Jaqueline e da filha, de 8 anos, Kaori. Mostrei o caderno, eu falei, Sapo, dá para o senhor entregar para o Zico? Vocês são amigos, né? Tranquilo. Entregou para o Zico. Passado alguns dias, o Zico me telefona e falando que ia ter um jogo da seleção do Japão contra um outro país, que eu não me lembro agora. Sim. Eu recebi o caderninho. Dá para essa família vir aqui para Saitama, que o jogo foi lá em Saitama, no estádio de Saitama. Falei, tranquilo. Aí o Zico armou um esquema. Depois do jogo, nós estamos hospedados em tal hotel, mas não fala para ninguém, tá? Vocês sobem lá pro 4º andar, nós vamos estar lá. Fique esperando lá no 4º andar. A família viajou até Tóquio, fomos até o hotel, esperando lá, uma família com camiseta, tudo, uma bola, né? Daí a pouco o professor quer dizer que eu veio. Nossa, cumprimentou a menina, a família toda, começaram a bater bola lá no corredor do hotel, pouco embaixadinho, e a menina feliz.
que isso significa para uma criança de 8 anos, Tudo, né? né? Trocar bola, bate-papo com os. E ela veio com a camisa do Flamengo, né? E no final do ano, o Hagart de final de ano, feliz ano novo, foi com essa foto com o Zico. E eu recebi pelo correio esse Hagart também, né? Foi uma coisa sensacional. Esse é o Zico, cara. Sim. É assim que se deve tratar os Fãs das fãs, né? Sim, sim. Que legal. Coração grande, né? Que legal. E Osni, antes de encerrar, né? Eu quero fazer um pedido para você. Autografar um livro da sua autoria. Ó, para quem não conhece, ó, eu tenho um livro que é da autoria do Osni e não tem o autógrafo dele. Por favor. Nem eu tenho esse livro, rapaz. É livro de bolso, né? Rapaz, sou fã do James Dean. Eu também. Uma da época do Ikigai, né, que eu visitava exposições, Sim. eu visitei uma no James Dean, reproduziram o quarto dele, mas os móveis eram original. Poxa, cadeira dele, um abajur. Tá. Fiz matéria disso. Ah, é? Onde você quer que escreva? Ah, pode ser a primeira parte aqui, isso, por favor. Ô, Neusne, obrigado. Rapaz, que saudade desse livro aqui. O próprio autor não tem o livro, né? Pois é, então por isso eu tô falando, você é rápido. Sim, Quando eu falo ler, você já tem ele na mão, né? Achar a vida, rapaz. Falou-me. Muito obrigado. Você, com certeza, é o único que tem esse livro no Japão. Ah, é? Leia, tem. Ah, é? Você não tem, mas vai ter agora. Esse eu trouxe pra você. Falou? Meu Presente Deus, como você conseguiu isso? Cara, que é isso? Esse é Você meu. conseguiu isso? Rapaz, Esse é um presente pra você. você é contrabandista. Agora você vai dar uma autógrafo aqui no James Dean. Não, poxa. Você vai dar uma autógrafo aqui no James Dean. A obra tem que voltar pro criador, poxa. Pode isso, Arnaldo. Arnaldo Vanderlei, vem cá. Vem cá, Vanderlei. Vem cá. Bem, Vanderlei. Pô, esse é o nosso cameraman aqui, ó. Cameraman. Obrigado aí, Vanderlei. Valeu, Obrigado, trabalhou aqui pra gente, ó. Poxa, eu escrevi esses livros aqui, mas nem eu tenho. Ele esse é um contrabando. Aquele negócio, né? Não, pô. Daquele negócio, em caso de conheço, pé de pau, né? Isso aí, pô. Isso aí. Isso aí. O contrabandista não, um grande fã desse grande jornalista e escritor aqui, por isso. Pô, cara, então, não dá pra abrir. Faz no Abronico aqui. Ah, é? Sou um grande admirador do Abronico. Bom, então. Então tá bom. Vou escrever aqui. Rapaz, eu pensei, cara, contrabandista, cara. Tava certo, mas tudo bem, deixa eu te dou. Esse é cheio de surpresa, hein? Osni, Rapaz, muito obrigado aí por ter aceito o meu convite. Eu espero mais entrevistas, a gente falar sobre mais assuntos, né? Tá bom? E muito obrigado, Nes, gratidão do fundo do coração. aí. Obrigado. Eu falei no começo, estava certo, né? Você já conta os livros, né? Falou, pessoal. Obrigado aí, tá? Falou. Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado, tá bom? né? Até a próxima. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.